terapia com balão intra-aórtico está estabelecida como um tratamento convencional para aumento da função pobre do ventrículo esquerdo. É um componente estándar no gerenciamento de pacientes em choque cardiogênico, angina instável, aqueles pacientes retirados do bypass cardiopulmonar, pacientes candidatos a intervenções coronárias percutâneas, assim como pacientes de alto risco em preparação para cirurgia cardíacas ou gerais. Os cardiologistas, intensivistas e cirurgiões cardiovasculares são constantemente treinados para a inserção e gerenciamento do balão intra-aórtico. Este vídeo revisa a inserção e remoção dos catéteres intra-aórticos Datascope, utilizando ou não a técnica com introdutor de bainha. Os principais atributos dos balões Datascope são design Columen, que maximiza o espaço para a passagem de gás e monitoramento da pressão. Exclusivo protetor do lumen de gás, que permite maior flexibilidade ao catéter e auxilia na prevenção de dobras durante a inserção. Transição suave entre o balão dobrado e o eixo do catéter. Maior área de inserção do catéter comparando-se a outros catéteres. A inserção sem bainha resulta em uma redução na área de obstrução da artéria femoral, se comparada a uma inserção com bainha em um catéter de mesmo diâmetro. Devido à melhora na conservação da perfusão de membros distais, a inserção sem bainha é particularmente indicada em pacientes com pequena vasculatura ou doença vascular periférica. Para aqueles casos onde a inserção sem bainha é contraindicada, utiliza-se o introdutor com bainha e válvula integrada, disponíveis no kit. O balão intra-aórtico opera em dois princípios simples. Primeiro, aumentando a pressão diastólica aórtica, aumenta o fluxo sanguíneo nas artérias coronárias e segundo, reduzindo a pressão diastólica aórtica final, imediatamente antes da próxima sístole, o que reduz a pós-carga e demanda por oxigênio, revertendo a patofisiologia do coração isquêmico ou em falha cardíaca. O catéter balão intra-aórtico Datascope é desenhado para proporcionar o máximo benefício na contrapulsação. O lumen interno permite a inserção sob uma guia e o monitoramento da pressão arterial. O lumen externo é utilizado para o transporte de hélio para dentro e para fora do balão. Para preparar o catéter balão intra-aórtico Datascope, utilize os seguintes materiais estéreis: um frasco de solução, anestésico local com seringa e agulha, um bisturi com lâmina, uma seringa de 20 cm3, esponja sem felpas e uma pinça de Kelly ou equivalente. Abra primeiro o kit de inserção estéreo. Ele contém todos os itens necessários para a inserção do balão. Uma agulha angiográfica de 18 gauge, uma corda guia com ponta tipo J, um dilatador de tecido progressivo, uma torneira de 3 vias, um tampão tipo plug macho. Para os casos onde a inserção sem bainha é contraindicada ou não houver sucesso, fornecemos com o kit ou introdutor de bainha com válvula hemostática e dilatador. Prepare o paciente de forma padrão para a canulação da artéria femoral. Administre anestesia local no ponto selecionado. Se houver angiogramas disponíveis, selecione a ilíaca menos tortuosa ou ateromatosa. Insira a agulha angiográfica de 18 gauge na artéria femoral. Use um ângulo raso de entrada para minimizar o potencial dano ao catéter. Insira a ponta tipo J da corda guia através da agulha. Utilize sempre a guia disponível no kit de inserção, uma vez que foi especialmente desenhada para a navegação ótima do catéter. Avance o guia para que a sua ponta fique localizada ao nível próximo da aorta torácica. Remova a agulha, deixando somente a guia no local. Aplique pressão para controlar o sangramento. Limpe a corda guia com a esponja estéreo. Neste ponto da inserção, a cuidadosa dilatação da artéria femoral previne o dano arterial e reduz o risco de hematomas. Faça uma pequena incisão na saída da corda guia. Agora, introduza o dilatador progressivo sobre a corda guia na artéria femoral puncionada para dilatar o local da inserção. Remova e descarte o dilatador. Deixando a corda guia no local, aplique compressão para controlar o sangramento. Uma vez mais, limpe a guia com a esponja úmida. Para a inserção sem bainha, afaste o tecido subcutâneo utilizando uma pinça de Kelly ou similar.
A atenção ao separar o tecido subcutâneo e uma cuidadosa dilatação do vaso facilitará a inserção. A terapia de anticoagulação, se indicada, pode ser agora administrada. Abra a embalagem estéril contendo catéter balão. O protetor do lúmen de gás amarelo está conectado a uma válvula unidirecional e foi desenhado para facilitar a colocação do catéter. Conecte a válvula unidirecional ao luer macho do tubo do balão. Aspire 30 cc de ar através da seringa de 60 cc incluída no kit de inserção. Esta manobra compactará a membrana do balão, permitindo que o balão seja retirado facilmente da bandeja, assim como facilitará a sua inserção. Desconecte a seringa da válvula unidirecional, deixando a válvula conectada ao catéter balão. Agora, remova o balão de sua bandeja protetora, levantando o encaixe em Y e o catéter. Puxe firmemente o balão em forma reta para que ele seja retirado dos tubos protetores. Os tubos protetores devem permanecer junto com a bandeja. Tenha cuidado para não dobrar ou aplicar força excessiva ao conjunto do catéter. Sempre que possível, posicione o balão com a ajuda de fluoroscopia. Caso a fluoroscopia não estiver disponível, estime o avanço do balão, medindo o paciente desde o ângulo de Louis até o umbigo, e então diagonalmente ao ponto de inserção. Avance o encaixe do balão com a bainha para guiar o nível de posicionamento. O catéter deve ser imerso na solução salina antes da inserção. Remova e descarte o estilete interno na base da conexão em Y do catéter. Você está pronto para inserir o balão. Insira a parte final da corda guia na ponta do balão e avance o catéter até que a corda guia saia pelo luer fêmea no encaixe em Y do catéter. Mantendo o controle da corda guia, avance o balão dentro do vaso. Durante a inserção, mantenha o catéter próximo à linha da pele para evitar dobras ao catéter e o seu lúmen. Evite utilizar força excessiva durante a inserção. Continue avançando o balão até que o mesmo esteja posicionado na aorta torácica descendente com sua ponta quase distal à subclávia esquerda. O balão deverá estar posicionado o mais alto possível, desde a bifurcação femoral, mas sem comprometer a subclávia esquerda. O posicionamento correto ajuda na maximização do aumento do débito cardíaco e aumento diastólico e minimiza problemas potenciais com o catéter balão. Uma radiografia do paciente deve ser tirada imediatamente, caso a fluoroscopia não tenha sido utilizada para que seja possível verificar o correto posicionamento do balão. Caso não seja possível avançar o balão sem a bainha, remova o balão deixando a corda guia no local e proceda com a inserção com bainha. Monte o conjunto do introdutor inserindo o dilatador na bainha através da válvula hemostática. A válvula hemostática possui um diafragma que minimiza o sangramento enquanto permite a passagem do dilatador e catéter balão. Assegure-se que o dilatador esteja fixado à válvula hemostática. Esta ação previne o deslizamento da bainha à frente do dilatador, reduzindo o dano potencial à bainha e artéria. Posicione a ponta afilada do conjunto do introdutor ao final da corda guia. Deslize o conjunto através da pele, abrindo o caminho de uma forma rotativa dentro da artéria femoral. Deixe o conjunto guia, dilatador e bainha no paciente, enquanto o balão é preparado para a inserção. Uma vez que o balão esteja preparado, remova o dilatador deixando a bainha no local. Avance o balão sobre a guia até que ela saia pelo luer fêmea da conexão em Y do catéter. Controlando a guia, avance o catéter dentro da bainha. Segure o catéter dentro do balão da ponta da bainha para evitar dobras no catéter ou seu lúmen interno. Enquanto a membrana do balão é facilmente inserida através da bainha, suas dobras longitudinais podem algumas vezes atuar como condutor para o sangue arterial sob pressão. Durante esse estágio de inserção com bainha, o sangue passando pela membrana do balão e catéter pode ser observado. Este fenômeno, chamado canalização, não é um vazamento e deverá terminar assim que toda a membrana do balão estiver sido introduzida através da bainha. Posicione o catéter balão conforme demonstrado na ocasião da inserção sem bainha. Uma vez que o posicionamento do balão tenha sido confirmado, avance a bainha até a primeira marca individual do eixo catéter, para assegurar-se que toda a membrana do balão saiu da parte interna da bainha. Este procedimento assegura a liberação da área de trabalho do balão, fazendo com que a membrana infle corretamente. Avance o selo móvel da bainha até a sua fixação na válvula hemostática. A capa de proteção StatGuard permitirá o reposicionamento do balão se necessário. Tanto no processo com ou sem bainha, estando o balão corretamente posicionado,
Remova a corda guia do lumen interno do catéter balão. Aspire e descarte 3 centímetros cúbicos de sangue arterial através do lumen central para assegurar sua viabilidade. Em seguida, faça um flush manual utilizando uma seringa de 3 a 5 centímetros cúbicos de solução para lavar o lumen. Este procedimento minimizará a possibilidade de coagulação do sangue no lumen interno. Este lumen pode ser utilizado agora para o monitoramento da pressão arterial, utilizando o aparato de conexão líquido a líquido. Libere o vácuo do balão, removendo a válvula unidirecional fixada ao catéter. Conecte o encaixe macho do balão ao extensor do catéter e o extensor do catéter ao equipamento, iniciando o bombeamento. Uma vez que o posicionamento correto do catéter foi verificado e o balão parece estar inflando corretamente, fixe a conexão em Y e o selo da bainha junto à pele do paciente. A Datascope oferece o dispositivo de fixação StatLock para assegurar a permanência da conexão em Y, assim como o selo da bainha. Caso você não tenha este dispositivo disponível, a fixação pode ser feita através de sutura do conjunto na pele do paciente. Informações para a fixação do catéter de balão aórtico utilizando o disponível de fixação StatLock. Primeiro, prepare o local de fixação com álcool para a remoção de gordura ou betadina. Aplique o preparador de pele no local de fixação incluso na embalagem. Aplique em seguida a tintura de benzoína. Deslize o dispositivo de fixação StatLock embaixo dos pads de sutura. Pressione o dispositivo no redentor. Feche o dispositivo pressionando individualmente. Posicione o dispositivo StatLock na pele e retire a película de proteção. Repita os passos acima para a fixação da conexão em Y do catéter balão. O StatLock permite uma fixação rápida e fácil do catéter balão, enquanto proporciona ao paciente maior conforto e segurança. Verifique o ponto de punção para assegurar a hemostasis. Verifique o pulso distal por palpação ou Doppler, marcando o local. O diâmetro do lumen interno dos nossos balões intra-aórticos são menores que os de gerações anteriores. Como resultado, as recomendações a seguir devem ser utilizadas para o gerenciamento do lumen interno, para manter-se uma qualidade de sinal ótima. Use um dispositivo standard para monitorar a pressão arterial, utilizando uma taxa de flush contínuo de 3 centímetros cúbicos de pressão por hora através do lumen interno. Não utilize mais de 240 centímetros do tubo de pressão entre o transdutor e o encaixe fêmea do conector em Y. A válvula de flush deve ser ativada por 15 segundos para limpar o lumen, no momento em que o lumen interno estiver com sangue. Esteja seguro que todas as bolhas de ar tenham sido retiradas do lumen interno do catéter e do sistema de monitoramento de pressão. Dê uma pausa ao bombeamento antes de aplicar o flush. Reinicie o bombeamento quando terminar. No caso de comprometimento da linha de pressão, aspire 3 centímetros cúbicos do lumen interno antes de lavar a linha de pressão. Caso encontre resistência, considere o lumen interno ocluído e descontinue o uso do mesmo colocando um tampão na conexão. O procedimento a seguir deve ser utilizado para remover o balão intra-aórtico percutaneamente. Considere descontinuar o uso de terapia com anticoagulantes antes de retirar o balão. Pare o bombeamento e desconecte o balão do seu extensor, permitindo o balão ventilar na atmosfera. Após a retirada da soltura ou dispositivo de fixação, retire o catéter até o momento em que você observar a sua entrada na parte distal da artéria femoral. Caso tenha utilizado uma bainha, não retire o balão através da bainha. Retire o balão e bainha como um conjunto. Imediatamente após a retirada, enquanto aplicando pressão no ponto distal,
Permita o sangramento de 2 ou 3 segundos de sangue arterial para expelir eventuais trombos. Em seguida, aplique pressão ao ponto de inserção e relaxe a pressão distal para comprovar o retorno do fluxo. Aplique pressão manual diretamente sobre o ponto de inserção até estabelecer a hemostase. Em seguida, aplique curativo de pressão no ponto de inserção. Assegure o fluxo distal periférico com o auxílio de Doppler ou palpação. Após a retirada do catéter, a atividade do paciente deve limitar-se a descanso em cama. Monitore o paciente para sinais de isquemia de membros e sangramento no ponto de inserção do balão. Passamos agora às diretrizes clínicas para o gerenciamento seguro e efetivo de pacientes recebendo a terapia de balão intra-aórtico. Várias condições podem comprometer o aumento diastólico após o início do bombeamento. Caso isto ocorra, verifique primeiramente se o controle de aumento está posicionado ao máximo para proporcionar uma pressão diastólica aumentada otimizada. A seguir, considere as condições clínicas que podem causar uma redução do volume de ejeção. Qualquer redução de volume deve causar uma diminuição relativa na pressão diastólica aumentada. Isto inclui pressão arterial média ou menor que 50 mm de mercúrio, redução da resistência vascular sistêmica, arritmias hemodinamicamente comprometedoras como taquicardia, bradicardia e ectopia ventricular frequente. Nestes casos, o balão continuará a oferecer suporte ao paciente, porém, o problema clínico subjacente deve ser tratado. Durante a inserção nos casos em que uma bainha foi utilizada, podemos enfrentar um comprometimento no aumento diastólico, caso a área do balão não esteja completamente fora da bainha. Para verificar este fato, simplesmente observe as marcas do catéter balão em relação à bainha. A primeira entrada individual do catéter deve estar posicionada na entrada da bainha de 6 polegadas. Uma vez que a bainha esteja posicionada corretamente, reinicie o bombeamento e observe a melhora na pressão diastólica aumentada. Eventualmente, a membrana do balão pode não desdobrar-se completamente, uma vez iniciado o bombeamento. Caso esteja utilizando fluoroscopia, observe uma inflação uniforme da membrana do balão. Caso haja suspeita que o balão não esteja completamente desdobrado, desconecte o balão do extensor e conecte uma torneira de 3 vias com uma seringa de 60 cm anexada. Aspire para assegurar-se que não existe sangue retornando pelo luer do catéter. Infle e esvazie o balão manualmente com 60 cm de ar ou hélio. Reconecte o balão ao extensor e reinicie o bombeamento, observando por uma melhora no aumento diastólico. O posicionamento do balão intra-aórtico também pode influenciar o aumento diastólico. A ponta do catéter deve estar localizada entre o segundo e terceiro espaço intercostal para balões inseridos por via femoral. Este posicionamento deve ser verificado por meio de fluoroscopia ou raios-x. Reposicione o balão caso seja necessário. O balão intra-aórtico pode, em situações atípicas, ser inserido em falso lúmen da aorta. Caso haja a suspeita que o balão foi posicionado em um falso lúmen, injete um meio de contraste através do lúmen do catéter balão e observe sob fluoroscopia. Caso o catéter esteja posicionado corretamente, o meio de contraste se dissipará durante as próximas inflações do balão. Se o contraste permanecer na ponta do balão com o início do bombeamento, suspeite que houve um posicionamento em um falso lúmen e remova o balão imediatamente. A membrana do balão intra-aórtico pode ser perfurada durante o seu uso. Placas com calcificações na aorta podem abrasar a superfície do balão, levando a uma penetração da membrana. Perfurações grandes são raras, porém, na suspeita de vazamento, o balão deve ser retirado imediatamente. Caso perceba a presença de sangue no tubo do catéter, pare o bombeamento e remova o balão. O catéter balão intra-aórtico não deve permanecer inativo por mais de 30 minutos, devido à possibilidade de formação de trombo. Caso o balão seja substituído, existe uma alta probabilidade de novo vazamento. Um pequeno vazamento pode ser autoselado, mas ainda assim permitir a entrada de uma pequena quantidade de sangue no balão. Com o contínuo bombeamento, esta pequena quantidade de sangue deve secar-se dentro do balão. Uma massa endurecida de sangue desidratado pode fazer com que o balão fique preso na artéria no momento de sua retirada. Caso encontre uma resistência imprevista durante a retirada do balão, suspeite que o balão está preso e deve ser removido imediatamente.
Isto conclui a revisão sobre inserção com ou sem bainha do balão intra-aórtico Datascope. Como líder e pioneiros na terapia de contrapulsação com balão intra-aórtico, nós da Datascope esperamos que este vídeo lhe ofereça benefícios no tratamento de pacientes em risco cardiovascular.